Nós temos, então, irmãos, a última das partes que formam o mistério da piedade, o grande mistério da piedade. E hoje pela manhã nós falamos sobre a fé no mundo. O Senhor foi crido no mundo e hoje falaremos sobre, agora à tarde, sobre Ele ter sido recebido na glória. Ele ter sido recebido na glória. O que é que isso implica em última instância, irmãos? Basicamente, isso implica em três coisas fundamentais, eu diria assim. Veja, é necessário que lembre que Cristo foi manifestado em carne, essa é a Escritura. Então, Ele é Deus, mas Ele foi manifestado em carne. Então, a glória dele estava ali velada na forma da humanidade e da humilhação e do estado em que ele se encontrava. Não que ele não fosse Deus, mas ali não era ainda completamente manifestada aos homens. O que é que ocorre? Nós estamos diante de uma realidade em que o Senhor, que foi manifestado em carne, agora é recebido na glória. A manifestação é de que tudo aquilo que Deus é, agora se torna manifesto aos homens. São três coisas básicas que nós vamos ver, que nós podemos perceber nesse conceito da glória, irmãos. Primeiro, tudo aquilo que se opunha à glória, tudo aquilo que era contrário a essa expectativa visível da glória, agora ela é removida. Toda a humilhação, tudo que o Cristo sofreu, isso agora passou e ele se manifesta em glória. Outra coisa interessante é que também há uma implicação de uma excelência, não é? Um fundamento glorioso, uma manifestação dessa excelência. Ora, olhe para o que Cristo fez, olhe para o poder da obra dele. Perceba que é removido tudo aquilo que impedia a percepção. Agora, a manifestação clara de que essa excelência, ela é o fundamento de tudo. E, por último, você vai ver a vitória sobre todos os seus opositores é manifestado quando ele adentra a glória. Nós vamos cantar um salmo, logo na sequência, no final da exposição, nós cantaremos no final, na conclusão da exposição, o Salmo de número 24. Eu queria que você voltasse, abrisse seu texto comigo, por favor, Salmo de número 24. Perceba que essa glória, essa manifestação está prevista, revelada ali com tanta clareza. Salmo de número 24. Veja que há uma sequência de textos aqui interessante. Primeiro, se você voltar no 22, sem precisar, na mesma página, né? O Salmo 22, do que trata o Salmo 22? Veja os primeiros versos. Deus meu, por que me desamparaste? Essa aqui é a linguagem de Cristo na cruz do Calvário. Então, se você ler o Salmo 22, é Cristo sendo manifestado em carne e Ele morrendo pelos nossos pecados. E Ele declara isso, a voz que se ouve aqui, exatamente a voz que se ouve ali na cruz do Calvário. Deus meu, porque Tu me desamparaste. Aí você vai para o Salmo de número 23. O que é que acontece ali no Salmo 23? Jesus Cristo aqui, irmãos, e aí é uma discussão de interpretação, mas Jesus Cristo aqui tem como pastor o Pai. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Perceba que aqui o que está sendo dito é que Ele vai ser conduzido pela sombra da morte, Ele vai passar por todo o sofrimento e vai adentrar a casa de Deus. O que é que acontece no Salmo 24? É a descrição da entrada na glória. É só você olhar comigo, preste bem atenção na linguagem do salmista, diz assim: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou-a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá
ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. E aí vem a expressão mais gloriosa: levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Ele adentra. Sabe que imagem é essa, irmãos? Preste atenção. Aqui você vai perceber ele adentrando a glória como a imagem de um guerreiro que chega diante do rei, trazendo na sua carruagem amarrado todos os inimigos que foram destruídos por ele. E ele chega diante do Todo-Poderoso e joga, diz: todos aqueles que me deste para conquistar foram conquistados. Todos os inimigos foram destruídos. Completamente. Depois de Cristo ter sido manifestado na carne, Salmo 22, ele é recebido na glória, Salmo de número 24. Ele é o vitorioso, irmãos. Porque aquele que foi manifestado em carne, ele ressuscitou. E a ressurreição é o primeiro grau da sua glória. Como é que eu sei que a glória dele foi manifestada quando ele ressuscita dentre os mortos? Porque se você voltar lá para o Evangelho de João, você vai perceber quando o evangelista descreve Cristo saindo do sepulcro, no capítulo 19 do Evangelho de João. É impressionante você notar ali que, quando ele sai, o narrador, ele coloca o seguinte ponto. Primeiro, você vai lembrar da ressurreição de Lázaro, que aconteceu no capítulo 11. Depois você vai lembrar da ressurreição de Cristo, que aconteceu no capítulo 19. Desculpa, exatamente no capítulo 20, melhor dizendo. Ele morre no 19 e no 20 ele ressuscita dentre os mortos. O que é que acontece na ressurreição dele? O que é que descreve João com respeito a Lázaro? Ele sai envolto em faixas. O texto diz que ele estava envolto em faixas. Significa ainda que a morte ainda o detinha. Lázaro iria morrer posteriormente, mas o texto lá em João, no capítulo 20, diz assim: quando ele sai, ficaram para trás tudo aquilo que o detinha. A sua vestimenta, os panos que o envolviam, ele sai sem nenhum deles. João está dizendo: a morte já não tem mais domínio sobre ele. Ele ressuscita dentre os mortos. Tudo que pudesse impedir a sua glória, tudo que pudesse humilhar o seu corpo, a sua alma, tudo foi removido na sua ressurreição. Há uma excelência nisso. Porque o seu corpo, irmãos, de fato, é um corpo espiritual imortal. Ele não poderia mais sofrer. Ele não iria mais passar pelas angústias que ele passou. Era um corpo que ali ainda não era o estado final da sua glorificação, mas era um passo nesse processo. É o que a Escritura diz. Há uma glória colocada sobre o seu corpo, acima do sol.
Havia glória colocada sobre a sua alma. Tudo que pudesse impedir a glória foi removida. A morte já não tem mais domínio. Ele não está mais sujeito ao sofrimento. Já não há mais dor. Ele já não carrega angústia, porque tudo foi feito. Só que agora era necessário a última etapa. Aquele que foi humilhado, não mais será humilhado. Ele foi elevado aos lugares mais elevados, acima dos céus. Acima dos céus. O seu governo domina sobre tudo e sobre todos. Ele foi elevado acima dos principados e potestades. Efésios 1:20. 1 Pedro 3:2 vai dizer que ele está sentado à mão direita de Deus Pai. E você vai lembrar que no sofrimento de Estevão, quando estava sendo apedrejado e a morte estava chegando, os céus se abrem e ele vê o nosso glorioso Senhor em pé. Em pé. Que conforto na morte. Que conforto na morte. É isso que nos aguarda. É a esperança que nos aguarda. Você imagina, irmãos, que quando Cristo foi anunciado sobre ele que ele encarnaria e que ele nasceria, você lembra que os anjos vieram e cantaram um cântico: glória ao Deus Altíssimo, glória ao Altíssimo. Os anjos vieram ali em Lucas 2,14, declarando isso: e paz na terra a todos de boa vontade. Agora você imagina, irmãos, que glória dos anjos e que manifestação eles fizeram quando ele adentra a glória. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Que imagem extraordinária. Nós não conseguimos pensar direito sobre isso. A nossa mente não consegue capturar o poder dessa figura e dessa imagem. A glória. Mas nós podemos pensar no momento em que Cristo foi levado aos céus. Lá em Atos, você vai lembrar disso. De onde ele foi tirado, de onde ele foi levado aos céus, você lembra bem, irmãos? No Monte das Oliveiras. Sabe que Monte das Oliveiras é aquele que ele costumava orar? Onde ele suou gotas de sangue, onde ele foi humilhado. Do lugar da humilhação, ele foi ascendido à glória. Lembrando a mim e a você que os lugares frequentes onde nós oramos, onde nós somos afligidos, no leito de morte, no lugar da nossa humilhação, na prisão, é o Monte das Oliveiras, de onde Deus pode nos levar para a glória. Não importa. É um leito de morte, é a cama de um hospital, é de lá que o Senhor me conduzirá para a glória, porque foi assim com o meu Redentor. Foi assim com o meu Redentor. Não pense que qualquer humilhação que você esteja passando ou vivendo, ou angústia que você esteja sofrendo, seja maior do que o Monte das Oliveiras para o nosso Redentor. E não torne, irmãos, o seu sofrimento
maior que o sofrimento de Cristo, porque Ele sofreu sem nunca ter cometido pecado. E nós somos dignos disso. E vem a outra pergunta, quando Ele foi levado à glória, para a glória? Ele não foi levado antes de ter terminado a sua obra. Se você for lá para João, no capítulo 17, verso 4, você vai ouvir o Senhor dizendo: eu terminei a obra que tu me deste para fazer. Essas são as palavras de Cristo. Eu concluí a obra que me deste para fazer. Então Ele foi levado para a glória. Ele fez tudo que era necessário para a nossa salvação. E depois, irmãos, da sua humilhação, não era mais necessária humilhação, mas Ele foi levado para a glória. Veja, isso é importante porque imagina você que o Senhor fez a obra completa por nós, essa obra é suficiente para nos redimir a ponto daquele homem, um dos 2 ladrões que estavam pendurados ao lado de Cristo no dia da crucificação, um deles que foi redimido pelo Senhor, ouviu do Senhor o seguinte: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Porque Cristo não ressuscitou naquele dia, mas como Ele é verdadeiro homem, então Ele tem alma e corpo. O seu corpo foi sepultado e a sua alma, como todo homem, foi elevada a Deus. E Ele diz: você estará comigo no paraíso hoje. Terceiro aspecto importante, irmãos. As testemunhas desse momento foram os anjos. Eles proclamaram a encarnação com alegria. E sem dúvida, muito maior glória quando Ele foi ascendido, quando Ele foi assunto para a glória. Foi na presença dos anjos. Foi exatamente assim. Lembre-se que quando Ele vier manifestado na sua glória no dia do julgamento, Ele virá com milhares e milhares de anjos. Esses anjos contemplaram o Senhor e viram a sua glória. Quarto, Ele foi levado nas nuvens, que também os anjos disseram: Ele voltará assim como Ele foi levado. Assim como Ele foi, Ele voltará. Antes dele ter sido levado, irmãos, Ele passou 40 dias aqui na terra para dar evidência, instrução aos seus apóstolos e discípulos da sua ressurreição, para instruir, para também estabelecer conceitos e afinar aquilo que a igreja deveria praticar em todos os sentidos. Depois do seu primeiro grau de glória, sua ressurreição, Ele nunca mais foi visto por olhos humanos. Nunca mais. As pessoas acham que é interessante, né? Porque o apóstolo Paulo chega a dizer isso, né? Nós devemos pensar em Cristo glorificado. Não no estado de humilhação. As pessoas, por exemplo, os pedagogos que tentam dizer da necessidade de fazer imagem de Cristo para ensinar as crianças que Ele era homem. O que você deve instruir as crianças é pensar em Cristo na glória. Em glória. Você vai ouvir as palavras lá em Deuteronômio, no capítulo 4, particularmente. Você vai ver o que Moisés diz ali no capítulo 4. Ele diz assim, ora, a partir do verso 8 em diante, Moisés diz, o Senhor vocês não
viram nada no dia em que ele falou com vocês no monte. Vocês ouviram sua voz, mas nada viram. E aí na sequência ele vai adiante e declara. Isso significa dizer também. E significa dizer também que vocês não devem fazer imagem do Senhor, porque Ele nunca foi visto. Vocês apenas, vocês ouviram sua voz, mas não viram. Aí você vai, aí eu peço que você abra a Escritura comigo, lá no texto de Atos, no capítulo 9, quando da conversão de Saulo, aqui no texto, a partir do verso 1 em diante, mas eu vou ler do verso 3 em diante do capítulo 9, Paulo diz assim, o texto de Lucas diz assim sobre Paulo: seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele respondeu: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. A mesma declaração de Deuteronômio é dita aqui: eles ouviram a sua voz, mas não viram ninguém. Uma vez que ele foi assunto aos céus, nunca mais ele foi visto. Mas sabe uma coisa interessante ainda, irmãos? No primeiro grau da sua glória ele foi visto. Antes de ser assunto aos céus, ele foi visto por muitas pessoas. Escribas e fariseus não o viram. Os carnais não o viram. Sabe por quê? Porque quando ele foi ressuscitado dentre os mortos, é para o conforto da igreja. E para quem o Senhor aparece? Para a igreja. E o que é que acontece quando ele ressuscita? Maria, no capítulo 20, a Madalena, aqui era prostituta, é a que vê Jesus sair, que vai e vê Cristo naquele momento quando ele sai do sepulcro. O texto descreve: e ali o Senhor a chama simplesmente pelo nome. O passado dela já não é lembrado mais. Que coisa preciosa. Para os seus, quando ele ressuscita, ele conforta o seu povo. Ora, quando ele chega para os seus discípulos, ele diz, ressurreto, recebeu o Espírito, e ali ele antecipa o que vai acontecer em Pentecostes, e ele sopra o Espírito sobre ele, e diz o seguinte: agora vocês devem pregar o Evangelho. E ele diz: aqueles que vocês perdoarem serão perdoados, e os que não forem perdoados não serão perdoados. E alguém pensa: veja, então foi dada autoridade à igreja para perdoar pecados. O que é o Evangelho, senão a proclamação do perdão dos pecados? O que o Senhor disse foi: ide pelo mundo, proclamai o Evangelho. Quem crê no Senhor terá o seu pecado perdoado, e quem não crê estará condenado. O que é que acontece logo na sequência? Tomé. Faltou o primeiro culto público depois da ressurreição. Ele não estava presente no culto público. Por isso tanta incredulidade no meio da igreja, porque nós não somos fiéis nisso, não lembrando do Senhor como glorificado, e Ele glorificado a primeira vez que Ele aparece numa assembleia em que a igreja estava reunida. E nos chama a atenção o fato também de que logo na sequência nós vimos o Senhor Jesus Cristo. Pedro disse: se eu não tocar nele, no seu lado, eu não creio. E Jesus, então, no outro culto, Tomé estava presente. No outro domingo, literalmente, no outro domingo, Jesus aparece, e Tomé
Aí o Senhor se aproxima dele e diz: estende a tua mão e toca. O texto não diz que ele tocou. O texto diz apenas que Tomé disse: Senhor Deus, Senhor meu e Deus meu. Cristo ressurreto convence os incrédulos, restaura a sorte da sua igreja. Mas não apenas isso. No capítulo 21 do Evangelho de João, Pedro, já que havia negado Cristo, nós acabamos de ler aqui a trágica narrativa desse momento. No capítulo 21, Pedro está completamente sem ânimo para continuar o ministério. Pega os discípulos, ele era um líder, e eles voltam a pescar, voltam a ser pescadores. E lá no mar, o texto diz assim, isso era noite, quando o sol estava nascendo. Jesus chega e fala com eles, e Pedro não reconhece. Pedro estava com mínima roupa para poder pescar, ele estava no mar e não poderia estar vestido para estar ali. Como disse, aquele é o Senhor. Eles reconheceram a voz, aquele é o Senhor. Aí Pedro veste a roupa e pula no mar. Ele está sem roupa exatamente para não se molhar. Mas quando ele vê e ouve a voz do seu Senhor ressurreto, ele pula no mar. E quando chega perto de Cristo e Cristo começa a conversar com eles, Jesus põe a mão sobre os ombros de Pedro e diz: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Pela terceira vez, o coração dele se angustiou e disse: ah, Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Vai e pastoreia o meu rebanho. O Cristo ressurreto conforta, restaura, renova, tira da incredulidade os seus. É assim que ele se apresenta à igreja. Mas quando ele foi assunto aos céus, nunca mais foi visto. Nunca mais ele foi visto. Agora você imagina, irmãos, que antes dele ser assunto aos céus, ele se fez conhecer por algum momento alguns deles. Lembra dos discípulos que viram ele no monte da transfiguração e quiseram fazer uma tenda ali para eles viverem para sempre ali? Você lembra de Paulo, que viu a glória do Senhor? Ele não pôde suportar, e Deus colocou um espinho na carne que o esbofeteava, e ele pediu: Senhor, tira isso de mim, para que ele não se ensoberbecesse. Ele foi humilhado ali. Recebido na glória. E qual o benefício disso, irmãos, para a igreja de um modo geral? Você vai encontrar alguns aspectos. Eu queria primeiramente mostrar para vocês alguns aspectos práticos de como essa verdade pode ser aplicada a nós. Primeiro, se você for lá para João, no capítulo 17, verso 11, até o texto que nós trabalhamos ontem, na sexta para o sábado, na vigília aqui com os irmãos, nós trabalhamos esse texto, e ali você vai encontrar que o Senhor disse assim: eu vou para junto do Pai. Na metade do verso 11 ele declara: eu vou para junto do Pai.
Na própria oração, Cristo diz isso: eu vou para junto do Pai. E para quê? E por quê que ele vai para junto do Pai? O que é que vai acontecer quando ele chegar na glória? Quais os benefícios para a igreja dessa verdade? A primeira delas, irmãos, e a primeira dessas gloriosas verdades, é que João, no capítulo 7, verso 39, diz assim: o Espírito vai ser derramado sobre a igreja abundantemente. É necessário que eu vá, porque quando eu for, o Espírito será derramado sobre vós. Você sabe o que é isso? Recebido na glória, nós recebemos o Espírito de Deus sobre nós. A segunda coisa importante, e é o segundo glorioso benefício dele ir para junto do Pai, dele ser recebido na glória como o Santo de Deus, é que os dons celestiais e os dons do ministério serão dados sobre a igreja. Você vai ver lá isso, irmãos, em Efésios, no capítulo 4, 8 a 12, quando o apóstolo Paulo descreve literalmente que aquele que desceu é o mesmo que subiu, e quando subiu, ele derramou sobre a igreja dons, uns para apóstolo, outro para mestre, profeta. Isso é, quando ele adentra a glória, ele derrama sobre a igreja. Primeiro, o seu Espírito vem sobre a igreja. Segundo, os dons são derramados sobre a igreja. E aí a igreja vai ser mantida pela pregação, pelo ensino. O Espírito do Senhor derrama sobre nós os dons que foram conquistados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Em João, no capítulo 14, verso 3, você vai ouvir lá: eu vou preparar lugar para onde eu estiver, estejam vocês também comigo. É necessário que eu vá, eu vou preparar um lugar para vocês, para que onde eu esteja, vocês estejam também comigo. E lembre-se, irmãos, que esse lugar que ele vai preparar para a igreja, quando ele adentra a glória, é o fato de que nesse contexto, o Senhor Jesus Cristo está nos dizendo que agora o caminho foi aberto e nós temos acesso a ele. Importante que nesse mesmo texto de João, você vai perceber que nós, pelo fato dele estar lá, veja João 14 de novo, irmãos, João 14, verso 12 em particular. João 14, 12 diz assim: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará. Por quê? Porque eu vou para junto do Pai. Ora, o Senhor está dizendo, irmãos, e perceba que essa é a manifestação disso, quando ele adentrou os céus, completando toda a obra, manifestada a glória dele em todos os aspectos, o Espírito vem sobre a igreja, e agora a igreja cheia do Espírito pregará esse evangelho pelo mundo, trazendo salvação aos pecadores. Ora, o que a igreja pode fazer mais do que Cristo, irmãos? Se Cristo disse lá em João 17, tudo o que me deste para fazer eu fiz. O que a gente vai fazer mais do que Cristo? Nada nós faremos para redenção, mas nós faremos como fruto daquilo que ele realizou. Quando Pedro pregou o primeiro sermão, depois da vinda do Espírito dele, Cristo foi recebido na glória, o Espírito veio sobre a igreja, Pedro prega um sermão e mais de 3.000 pessoas foram salvas naquele dia. Ainda, o texto vai dizer na primeira carta de João, no capítulo 2, que nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Eu vou para junto do Pai para ser um advogado e para pleitear a tua causa, para ser o advogado e pleitear a tua causa. Em Hebreus 7 diz que ele vive para fazer intercessão por nós.
Ele vive para fazer intercessão por nós. Um puritano chamado Anthony Burgess diz assim: Jesus Cristo não é como o copeiro de José quando teve o seu sonho revelado. Lembra que o padeiro e o copeiro tiveram um sonho e José estava preso lá na masmorra, e ali, eles angustiados, José disse: o padeiro vai morrer e o copeiro vai viver. E diz: olha, quando você chegar diante de Faraó e estiver servindo ali com taça, a ele com taça de prata, lembra-te de mim. Anthony Burgess diz: Cristo não era como esse copeiro, que o texto vai dizer lá em Gênesis, ele chega diante de Faraó e se esquece de José. Quando Cristo chega na glória, Ele foi para lá por minha causa, Ele se fez homem, Ele foi humilhado por nossa causa, e Ele adentra a glória, e Ele não se esquece de nós. Hebreus 7 diz, Ele vive a fazer intercessão por nós. Você acha que Pedro não foi destruído? Por quê? Porque outro evangelista vai dizer, Jesus se aproxima de Pedro e diz: Pedro, Satanás quer peneirar a tua vida. Eu já orei por ti. Eu já orei por ti. Cristo não se esquece de nós. Já parou para pensar, irmãos, quantas vezes nós temos esse sentimento de rejeição, de que ninguém se lembra de mim, de que eu sou tirado do meio da congregação, que ninguém lembra do meu nome, na sociedade, no mundo. Nós somos lembrados hoje que aquele que entrou na glória não se esquece de nós. A partida de Cristo, irmãos, para a glória, não foi uma partida final ou eterna. Ele não vai nos deixar para sempre. Ele voltará e vai buscar a sua igreja. Ele vem buscar a sua igreja. O anjo disse, assim como ele foi, ele voltará. Exatamente assim. Parou que o texto de João, que nós lemos no capítulo 14, nós lemos o verso 12 que diz, vou repetir, em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai, e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Tudo que pedirdes, eu farei. E dois pontos últimos para a nossa conclusão. Primeiro, preste bem atenção, irmãos, que isso deve modelar a nossa vida de oração. Saber que o Senhor está à direita de Deus Todo-Poderoso e vive a interceder por nós. Isso aponta para o fato de que eu preciso suplicar a Deus constantemente. Lembre-se, vocês farão coisas maiores do que eu, e tudo que vocês pedirem. Percebe que há aqui a associação com a oração. O que é que vai salvar o mundo, irmãos? É a pregação do Evangelho. E por que nós deveríamos orar tanto, com tanto fervor, pela pregação do Evangelho? Não poderia ser outra coisa senão
exatamente isso, irmãos. E aqui, no mesmo autor de Anthony Burgess diz assim, ele fala, porque nesses últimos dias a palavra pregada não realiza mais obras maravilhosas? Na primeira pregação do Evangelho, tantos peixes foram apanhados na rede que ela estava prestes a quebrar. A primeira reforma do papado, diz ele, o reinado de Deus sofreu violência, mas agora aquele que é profano ainda é profano, os cegos ainda são cegos, os orgulhosos ainda são orgulhosos. Qual é o problema, diz ele? Qual o problema? A palavra de Deus não é tão poderosa como sempre? O braço do Senhor não está tão forte como sempre? Sim, mas o zelo das pessoas esfriou. Não existem orações tão fervorosas, nem tão elevada, e não tem a estima pelos meios de graça. Os homens não sitiam o céu, os homens não deveriam dar descanso a Deus, nem de dia, nem de noite, até que Ele venha com a salvação para as nossas almas. E verdadeiramente o espírito de oração é um precursor seguro das misericórdias espirituais a serem concedidas. Ele adentra os céus e nos manda orar, porque eu estou lá. Você sabe o que é o precursor do que vai acontecer? É quando Deus desperta a igreja para orar. O que é que nós aguardamos com a vida de oração que nós temos? O que é que nós esperamos com a força da nossa vida de piedade? Nada! O que é que vai acontecer? Nada! Porque nada fazemos. Nós não suplicamos. Nós não nos dobramos diante dEle, nós chegamos a Ele com fervor, com súplicas. Nós queremos a salvação dos nossos irmãos, dos nossos amigos. Jeremiah Burroughs conta acerca de Mônica, mãe de Santo Agostinho. Um dia ela chega diante do bispo, ela orou pela conversão do seu filho 40 anos, e a alma dela angustiada, e ela suplicava por 40 anos. E o bispo disse a ela, eu não penso que Deus não vai lhe ouvir, porque quando Ele quer fazer alguma coisa, Ele desperta as pessoas para orar. Santo Agostinho foi salvo. Foi salvo. O nosso Redentor foi recebido na glória. E tudo que vocês pedirem a Ele, Ele fará. E faremos coisas maiores. Não é cura de enfermos, não é isso, eu estou falando. É a propagação do Evangelho pelo mundo, irmãos. Propagação do Evangelho pelo mundo. E por último, como o Senhor, na sua misericórdia, honrou a natureza de homens como a nossa, quando Ele se fez carne. A natureza morta, Deus se manifestou em carne. E você sabe para onde nós iremos? Nós estaremos com Ele para sempre, se nós crermos nesse Evangelho. Porque onde Ele está, nós estaremos com Ele também. Não há humilhação, não há dor,
não há enfermidade que possa tirar a esperança de um crente que sabe que o seu Salvador habita os céus eternamente. Nós temos um amigo na corte dos céus. Nós temos um amigo na corte dos céus. Nós temos um advogado na corte dos céus. E os argumentos dele são poderosíssimos. Ele não pede por misericórdia. Ele diz: foi por ele que eu recebi toda a condenação. Ele é meu. Ele me pertence. A nossa segurança está no poder do argumento do nosso Salvador. Vamos curvar nossa cabeça e orar ao Senhor mais uma vez, irmãos. Ó Senhor nosso, a nossa alma se enche de júbilo nessa tarde, em poder ouvir um pouco da beleza e da Tua glória. Ó Santo Espírito, fala conosco. Ó Deus, tem misericórdia da Tua igreja. Renova a nossa esperança, Senhor. Nos tira, Senhor Deus, da frieza espiritual, da mesmice, da vida, ó Deus, sem fervor, a oração sem nenhuma paixão. Tem piedade de nós, Senhor. Socorre-nos e abençoa-nos, nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém.